Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Daniel 7. Farei leitura deste capítulo na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Daniel 7, aqui nesta Bíblia, tem como título O Sonho dos Quatro Animais Simbólicos, versículo 1. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, estando na sua cama. Então escreveu o sonho e relatou a soma das coisas. Falou Daniel e disse: Vi na minha visão noturna, e eis que os quatro ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus lados e tinha 3 costelas na boca. E diziam-lhe assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, estava eu olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha o animal também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso vi nas visões noturnas, e eis um quarto animal, terrível e espantoso, e sobremaneira forte. Tinha grandes dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que o precediam, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subia outro chifre, pequenino, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O sonho do antigo de dias e do filho do homem. Versículo 9. Eu estava olhando até que foram postos uns tronos, e um que era antigo de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e os cabelos da sua cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do mesmo fogo ardente. De diante dele manava e saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu estava olhando nesse tempo por causa da voz das grandes palavras que falava o chifre. Eu estava olhando até que foi morto o animal e destruído o seu corpo. E ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o seu domínio. Todavia, as suas vidas foram prolongadas para uma estação e um tempo. Vi nas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, que se chegou até o antigo de dias. Foi apresentado diante dele, foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio sempiterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O sonho interpretado, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi contrariado no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos circunstantes e perguntei-lhe a verdade a respeito de tudo isso. Assim ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre. Sim, para todo sempre. Então tive desejo de saber a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos eles, sobremaneira terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de cobre, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. A respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e a respeito do outro chifre que subiu, e diante do qual caíram 3, a saber, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e pareceu ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu estava olhando, e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o antigo de dias, e o juízo foi dado aos santos do Altíssimo.
e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ele disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, deste reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro. Ele será diferente do primeiro, e abaterá a três reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos até um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo se assentará e tirar-lhe-ão o domínio, para o consumir e destruir até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Esse reino é um reino sempiterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, muito me perturbaram os meus pensamentos, e o meu semblante se me mudou, mas guardei o assunto no meu coração. Leitura de Daniel, capítulo 7. Separei aqui alguns comentários. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NVT, que fala a respeito da expressão o Filho do Homem, que diz que essa expressão hebraica e aramaica Filho do Homem significa ser humano. A figura majestosa, porém humilde, em Daniel 7, 13 e 14, é semelhante a um filho de homem, ou seja, tem aspecto idêntico ao de um homem, mas não parece ser meramente humano. Sua identidade exata não é especificada, mas seu papel é claro. O Altíssimo o nomeou para governar em um reino eterno e universal. Ele também representa seu próprio povo, o povo santo do Altíssimo, que participará do reino deste Filho do Homem sobre todos os povos e nações. A cena ao redor do Filho do Homem sugere suas características divinas. O fato de ele vir com as nuvens do céu indica sua origem celeste. O Senhor Deus se cobriu com uma nuvem no livro de Êxodo. O povo de Deus será arrebatado nas nuvens, na ressurreição, como Jesus foi envolto em uma nuvem em sua ascensão. O Filho do Homem, citado em Daniel 7, recebe seu reino com humildade e santidade, sem se esforçar arrogantemente para obtê-lo. Em seu caráter, é o oposto do chifre pequeno. Jesus se identifica como esse Filho do Homem. Apocalipse 1,7 também associa essa figura a Jesus Cristo, aquele que foi transpassado por nossos pecados. Deus, o Pai, concedeu a Jesus autoridade e poder plenos a fim de governar sobre todas as coisas e ganhar para si pessoas de todos os reinos e nações do mundo. Deus chamou Abraão com o intuito de formar uma grande nação por meio de seu povo, e Jesus cumpriu esse propósito. Já que na Bíblia Brasileira de Estudo, o comentário ao capítulo 7 fala sobre os 4 animais, e diz que no versículo 17, os animais são identificados com 4 reis. Isso já está implícito na visão, pois há menção de domínio e chifres, símbolo de poder. As tentativas de interpretação, identificando os animais com reis e reinos históricos passados, como nas interpretações do capítulo 2, também aparecem aqui, mas com uma busca de refinamentos para explicar algumas descrições, como por exemplo as 3 costelas nos dentes do urso, as 4 cabeças do leopardo e os 10 chifres. Mais uma vez, essas são conjecturas que não podem ser vistas como interpretações garantidas, pois o texto não é claro o suficiente para isso. O propósito dessas imagens bizarras é caracterizar o domínio humano, ou o reino dos homens, manifestado nos grandes reinos da história, como deturpação dos propósitos criativos de Deus, não somente uma deturpação inofensiva, mas perigosa e destrutiva. Tais reis devoram as multidões, pisam e despedaçam tudo o que existe e ainda falam com arrogância. Como reis que surgem do grande mar, as águas do caos, eles são caracterizados como forças do mal, contrários a Deus e a seus propósitos para a sua criação. Assim, o reino dos homens é uma deturpação da ordem da criação divina que causa grande destruição da própria criação. Essa daqui então foi a leitura de Daniel, capítulo 7, um capítulo bastante simbólico aqui, com a visão dos 4 animais. E juntamente com a leitura do capítulo também li alguns comentários sobre esse mesmo capítulo.
Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.